E aí, antes da gente falar o que é essa inteligência, eu sempre gosto de usar uma definição que não é da Microsoft, é uma definição do Open Group, caso vocês não conheçam. É uma instituição que trata de diversos padrões, e eles têm um padrão que se chama Zero Trust Core Principles. E eles dizem que uma estratégia de Zero Trust deve considerar que usuários e dispositivos devem ser capazes de trabalhar de qualquer rede, de qualquer lugar, o mesmo nível de segurança. E você tem que ser capaz de proteger o dado onde quer que ele esteja. O dado ele tem um metadado que são os parâmetros de segurança. Então, se eu tenho um dado classificado como confidencial, ele vai ser protegido dentro da minha rede, fora da minha rede, no dispositivo pessoal, no dispositivo do usuário. Então, a gente passa por um modelo onde aquele perímetro de rede, né? Esse servidor, esse file server isolado na rede, não faz mais sentido, então eu tenho que permitir que a segurança esteja como um metadado do dado, onde quer que ele esteja. Então a gente, acho que esse princípio é importante para a gente aterrizar onde é que essas coisas se encaixam, né? Então, se vocês lembrarem, o objetivo principal sempre é proteger dados e serviços, utilizar essa inteligência que vem de onde, né? No caso da Microsoft, toda vez que você está usando o ambiente de nuvem Microsoft, você está usando, por exemplo, o Azure AD, você é beneficiado por sinais de inteligência e de ataque que a própria Microsoft detecta. Eu gosto de usar um exemplo clássico aqui. Vamos dizer que você tem um usuário que caiu num phishing e a credencial dele foi comprometida. Aí o usuário mal intencionado tenta se conectar para acessar dados confidenciais, já que ele tem a credencial, de um país diferente. Isso já vem com uma geolocalização. Você sabe que o Marcelo Zillo, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Jundiaí, lindíssima, recomendo. E se o meu usuário aparecer no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, em 5, 10 minutos, isso significa que a gente tem o que definimos como viagem impossível. Então, a probabilidade de eu ter um vazamento de credencial é muito alta e você pode tomar ações de bloqueio de acesso à sua rede, a dados confidenciais, a dados sensíveis, de forma automatizada. Guardem essa palavra. Automação é algo que hoje, no momento em que a gente vive, tem que ser parte da estratégia de segurança. Inclusive a automação de classificação de informação. Eu sou de uma época, viu, Arthur? Agora eu vou falar a minha idade aqui. Vão descobrir que eu tenho um pouquinho mais de 22 anos. Eu sou de uma época que a gente falava sobre classificação de informação e a gente fazia classificação de informação só colocando a marca d'água e fazendo inventário de onde estavam as informações confidenciais. Então, eu lembro de um projeto que eu fiz uma vez que a gente tinha uma planilha, um planilhão, falando onde é que a gente tinha informação confidencial. Essa planilha, ela valia por 5 minutos, né? E depois o usuário salvava em outro lugar e eu já não tinha ideia. Hoje a gente vive um momento, especialmente com a adoção de nuvem, onde você consegue fazer esse inventário de forma muito mais transparente. Né? Você consegue... Eu, quando era CISO quando eu estava do outro lado da mesa, eu lembro que eu tinha um chefe que ele me perguntava assim, Zilo, a gente sabe onde estão as informações confidenciais? Quem está usando? Onde elas estão? Não só na nossa rede? Estão fora? E eu tinha uma certa dificuldade para responder isso, porque fazem já alguns anos. E agora a gente tem facilidades que ajudam você a fazer esse inventário e usar toda essa inteligência de ameaças para proteger os seus dados. Seja no modelo de geolocalização, como eu falei, seja no modelo onde, por exemplo, a credencial do usuário está sendo vendida na Deep Web. Né? A Microsoft, nesse trabalho de inteligência, ela monitora a Deep Web, verifica credenciais vazadas e avisa o cliente em tempo real. Né? E aí toda a inteligência que é configurada na plataforma te permite, por exemplo, exigir um segundo fator de autenticação ou limitar o acesso à rede ou evitar que ele tenha acesso a dados confidenciais. E mais do que isso, esses sinais te dão a capacidade de criar uma predição de possível vazamento. Eu costumo... Agora que vão descobrir minha idade mesmo, viu, Arthur? Vamos falar que agora vão saber. Quem assistiu aquele filme Minority Report, lembra do Tom Cruise? Ele era novinho ainda, né? E ele usava uma tela que ele predizia o futuro, lembra disso? Ele sabia que um crime ia acontecer, quando ia acontecer e etc. Quando a gente fala dessas coletas de sinais, a gente está falando, por exemplo, de capturar o comportamento do usuário. Que tipo de informação ele acessa? De onde?
Quantas vezes? Ele faz cópia de quanto em quanto tempo? E isso gera inteligência para a plataforma, que aí usa o mecanismo machine learning, deep learning, etc., para analisar comportamento de uso de informações. Imagina que um usuário, por alguma razão, vai sair da empresa, ele sabe que ele vai sair, e a gente sabe que nesses casos muitas vezes acontece uma tentativa de roubo de propriedade intelectual. O que ele começa a fazer? Acessar dados que ele nunca acessou, tentar acessar ambientes para fazer cópias que ele nunca fez, sair do comportamento padrão. Então, o uso desses sinais, dessa inteligência, inclusive, permite que você tenha visibilidade no modelo quase Minority Report de comportamentos anômalos do usuário. Ou seja, utilizar automação, inteligência artificial e machine learning em benefício da proteção de dados.